Os casos de coronavírus disparam no interior da Inglaterra e o governo decreta lockdown regional pela primeira vez. Correspondente da Jovem Pan, Ulisses Neto. Aqui em Londres, terça-feira de tempo nublado, com garoa fina que vai e volta, termômetros marcando 15 graus em Westminster. Os britânicos aguardam ansiosamente a chegada do final de semana, quando vai acontecer o que já está sendo chamado por aqui de Super Sábado. Pubs, restaurantes, cinemas e também barbearias vão poder finalmente abrir as portas depois de quase 3 meses e meio fechados. Mas o lembrete de que o coronavírus ainda é uma ameaça muito importante para a Inglaterra veio ontem de forma quase que cruel para os moradores de Leicester. A cidade medieval, que tem cerca de 300 mil habitantes, fica a 160 quilômetros de distância aqui de Londres, vai retomar a quarentena a partir de hoje. O comércio não essencial e as escolas estão sendo fechadas por conta do aumento expressivo dos casos de coronavírus. É a primeira vez que a Inglaterra decreta quarentena em uma cidade específica para tentar conter a pandemia. Os casos em Leicester dispararam, a cidade tem 3 vezes mais contaminações que as outras cidades aqui na Inglaterra e a média de contaminação dos últimos 7 dias por lá é bastante alta. Está em 135 casos para um grupo de 100 mil habitantes. Essa taxa é muito expressiva, sobretudo se for comparada ao que está sendo registrado lá na Europa neste momento. São 16 casos para cada grupo de 100 mil habitantes em território europeu. E essa, inclusive, é uma das métricas que a União Europeia utilizou para definir quais países estarão liberados para ingressar no território europeu a partir de amanhã. A lista inicial tem 15 países e, como já era esperado, não inclui Estados Unidos, Brasil, Rússia e Índia, países que têm muitos casos de coronavírus neste momento. Entre as liberações estão viajantes de países como Japão, Coreia do Sul, Marrocos e Uruguai. A União Europeia está fazendo uma recomendação para os integrantes do bloco. Cada país ainda tem o direito de definir a sua própria lista. E o Reino Unido foi considerado como parte integrante da União Europeia neste momento, durante a negociação para definir as exceções, porque o país ainda está no período de transição do Brexit. Mas os britânicos pretendem definir uma lista própria que deve ser divulgada nos próximos dias. A China também foi incluída na exceção de países que podem entrar na União Europeia a partir de amanhã, mas uma decisão final vai depender da postura de Pequim. Os europeus querem adotar a reciprocidade, que é uma prática muito comum na diplomacia internacional, foi abandonada pelo Brasil recentemente, mas ainda é muito aplicada, e aí a Europa definiu que se os cidadãos europeus puderem entrar na China, os chineses também vão ter liberação para entrar aqui na Europa.